Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer a terceira mensagem de hoje, com o tema de 2 Coríntios 11, 1 ao 4, onde Paulo está dizendo que Cristo vai voltar, que Cristo vai fazer uma aliança eterna com a humanidade, mas o diabo vai impedir multidões de fazer essa aliança eterna com Cristo, que ele vai voltar para levar multidões para morar com ele, nessa aliança eterna que ele faz uma comparação, uma parábola, comparando o noivo com a noiva, quando se encontram para uma vida eterna juntos, de amor, de paz, de alegria, de riqueza, porque esse Deus é riquíssimo, mais rico do que qualquer ser humano do planeta, e tudo isso ele tem como heranças para dar para quem vai fazer esse pacto, essa aliança com ele. Mas ele está dizendo, irmão, que há um perigo, era o perigo de o diabo, que ele chama aqui de antiga serpente, trazer aflições, tribulações para multidões, para impedir a salvação de quem recebesse outro evangelho, como ele disse no 2 Coríntios 11, 4. Então, se você receber outro evangelho, porque alguém está pregando, cuidado, ele diz aqui, se alguém for pregar, 2 Coríntios 11, 4, na minha tradução mais antiga, Ferreira de Almeida, Revista Corrigida, se alguém pregar outro evangelho, tu vai receber outro espírito, um espírito que não tem nada a ver com o cristianismo, é o diabo, são os demônios. Irmão, cuidado, porque muita gente está enganada, que está dizendo sobre o engano. Eu quero falar aqui de engano. O engano, meu irmão, olha aqui como a Bíblia diz que muita gente está enganando multidões. Eu quero ler aqui que eu coloquei a palavra engano, né? 2 João aqui, ó. A gente tem que estudar antes de vir para cá, irmão. A gente estuda para poder falar tudo isso aqui. A gente gasta tempo muito antes de estar aqui, tira um tempo todo dia só para estudar o que vamos trazer para a escola bíblica. Deus já nos deu o tema da próxima escola bíblica, então a gente primeiro estuda, vai orar, vai clamar a Deus, vai pedir para Deus nos dar o discernimento sobre aquilo que vamos falar, e ali Deus vai nos dando textos na Bíblia para a gente fazer a conclusão da mensagem. Então, aqui nós pegamos 2 carta de João, tem 3 cartas de João bem do lado do Apocalipse. Agora eu vou ler na 2ª carta, só tem um capítulo. Olha como João sabia que haveriam enganadores pregando o evangelho. E ele diz que esse tipo de gente tu não deve aceitar ele na tua casa. Pregadores enganadores vão trazer espíritos malignos para quem aceitar esse tipo de pregação que vem desses tipos de pregadores. Então, para você saber, tu tem que ter o discernimento. Não adianta fazer como estão dizendo por aí, irmão, agora é só na Bíblia, não tem negócio de orar não tem negócio de revelação é coisa de falso profeta, não vai atrás disso. Mentira, é o diabo usando, porque como tu vai saber, se tu é um leigo, uma pessoa que não tem um completo entendimento bíblico, se você estuda muito pouco, ou então você é a pessoa que não sabe ler, ou vamos imaginar que tu é um surdo, agora tem até professores para surdo e mudo. Se esses professores não tiverem de verdade dirigidos pelo verdadeiro Espírito, que é o Espírito Santo, que quer agir no cristianismo, e você receber esse tipo de pregador que Paulo está avisando,
Como você vai saber que esse pregador é falso, não é cristão, ele vem da parte de Satanás? Por isso João diz, primeiro sintoma para você rejeitar um pregador, que ele pode estar trazendo demônio para a tua vida, em vez de trazer o verdadeiro Deus, a verdadeira bênção, a verdadeira vitória. Então, em 2 João 1 verso 7 diz, 1 verso 7, 2 João 1,7 diz, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem Deus. Olha aí, ó. Ele tem o diabo. Quem não tem Deus tem o diabo. O que ele diz? Todo aquele que prevarica. Prevaricar é saber e não praticar. É fugir do dever. É prevaricação. Pode botar no Google aí, no dicionário, está aí na internet. Prevaricação. Aí ele diz, todo aquele, é o verso 9, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vier ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Olha aí, tanta religião satânica, além dos pregadores camuflados dentro das igrejas que se chamam evangélicas, ainda tem aqueles que são mascaradamente, não é? Ou melhor, desmascaradamente contra certas doutrinas principais do evangelho, como o testemunho de Jeová, que diz Jesus não cura mais ninguém, Jesus não salva, ele não é Deus, e um mundo de doidice. Então, tem um monte de denominação, o islamismo, por exemplo, que usa o nome de Jesus 25 vezes no Alcorão. Você sabe, nós escrevemos vários livros sobre o Islã, já doamos de graça para você aí, pelo WhatsApp, e o Alcorão cita 25 vezes o nome de Jesus, cita os milagres de Cristo, porque ele foi escrito no ano 600 depois de Cristo, o Alcorão. Mas Jesus não é Deus no Islã, Deus é só o Deus deles. Ele diz que esse é o único, qualquer um que é cristão é chamado para eles de idólatra e tem que ser morto. Então olha só, meu irmão, o que nós estamos pregando aqui é o seguinte: na época de João, há 2000 anos atrás, já tinha gente enganando. E o erro que é, ele não perseverava na doutrina. O que é perseverar, irmão? É porque muitos que se tornaram enganadores, é porque antes eles ouviram a verdadeira palavra, o verdadeiro ensino bíblico. Antes eles estiveram ouvindo o próprio João, ensinando. Antes eles devem ter ouvido também, talvez, o Paulo, ou outros pregadores, antes fizeram parte da verdadeira igreja, mas Satanás, vendo as obras da carne nele, achou lugar para estar injetando neles mensagens ocultas na mente e no coração, prometendo poder, dinheiro, fama. Ele disse: não fico mais aqui, Deus me deu outra obra, Deus me revelou, senti no meu coração de ir fazer outra obra. E às vezes ele não tem certeza que foi Deus, e ele sai da doutrina, vai para outra igreja e não permanece naquilo que ele ouviu, que já tinha sido ensinado. Aí o diabo aproveita que ele quer procurar outro tipo de cristianismo, se adequar num estilo de vida anticristão, porque ele quer engordar sua carne, ele quer ser um pregador e quer ser um carnal ao mesmo tempo,
E o Espírito Santo não habita onde tem uma vida carnal, que não se arrepende nunca, como diz Romanos 8, verso 9, onde Paulo diz: quem anda na carne não pertence ao Espírito Santo, e quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não pertence a Cristo. Então, o perigo, meu irmão, aqui nesse segundo áudio, o tema é esse, que esse outro evangelho traz uma outra doutrina, que é fora do evangelho original. Se não está igual o que Paulo pregou, o que João pregou, se estão fugindo de coisas essenciais que estão registradas na Bíblia, para a gente poder se ligar a Deus, então nós estamos fora totalmente do verdadeiro evangelho e, por consequente, o João diz: não receba, sai daí desse pregador, corre, rejeite ele, não aceite na tua casa, senão você vai participar das suas obras. Olha, o mesmo demônio que ele traz vai entrar na tua vida, na tua casa. Você acha que isso está ocorrendo no mundo inteiro, com o catolicismo aí, que está na igreja, na missa, mas sai dali, vai para o carnaval. Você nota, meus irmãos, como eu já participei muitas vezes, o catolicismo nos bairros tem muitos tipos de festa no final de semana, onde o próprio padre recebe doação, sabe de quê? Festa que eles fazem na frente da igreja depois da missa, eles mesmos autorizam a venda de bebida alcoólica, bota aquele monte de música do mundo, ali o povo sai bêbado, e aquele dinheiro para arrecadar para a festa do santo, não sei qual, para o ano que vem. E enquanto isso o povo está se ferrando, porque esse é um evangelho que não existe, que não transforma, que não muda, que não liberta de nada, que o homem continua sendo a velha criatura, e o diabo quer viver exatamente ali naquele ambiente da vida velha, onde o pecado não é barrado porque não tem ensino. Esse é um evangelho inútil. Então, o que é que João diz para nós aqui? Se você prevaricar, ou melhor, sabe da palavra, mas não pratica a palavra, tu não tem Deus. 2 João capítulo 1, versículo 9, não tem Deus, quer dizer, está vazio, está sozinho nesse mundo, um mundo que já está cheio de demônios, cheio de tribulação, e você diz: eu vou viver do jeito que eu quero, eu vou ouvir quem eu quiser, se eu não quiser ouvir é problema meu. E aqui está dizendo: você não tem Deus, porque você não está na doutrina. Doutrina é ensino bíblico, é só isso. Não é dizer tu não pode isso, tu não pode aquilo, aqui essa igreja não aceita isso, não aceita aquilo. Isso não é doutrina, isso é doutrina do homem, ele inventou essas doutrinas. A verdadeira doutrina vem do ensino da Bíblia. Lê o versículo, explicar, irmão, Deus não se agrada disso, Deus não se agrada disso aí. Quem faz isso não entra no céu. Gálatas 5, 19 ao 21. As obras da carne impedem a gente de entrar no céu. Então, o engano, irmão, aqui em Mateus 24, verso 5, Jesus que disse que no fim dos tempos viriam muitos pregadores, iriam enganar a muitos. Olha o que ele disse: vão enganar muitos, não são poucos não. Quem que ele vai enganar? Quem quer viver nessa vida fácil, quer um evangelho que não mexe nas áreas da vida cotidiana dele, que ele é apaixonado por causa das suas escravidões, das suas cegueiras espirituais. Lá onde o diabo está e ele não sabe, ele se apaixona, e o diabo vem junto com aquelas paixões, morar, habitar. O resultado está aí, não é? O mundo dizendo: sou cristão, mas olha o que eles fizeram aí com Cristo no carnaval do Rio de Janeiro, por exemplo, no desfile da escola de samba.
Esse povo que estava ali, meu irmão, arrastando Jesus, e o outro fardado de diabo, metendo um monte de pancada em Jesus, e o mundo rindo de tudo isso. Esse povo diz ser católico. E todo ali, se tu chegasse ali e perguntasse qual a tua religião, eu sou católico. Aí tu dissesse, por que tu tá rindo do diabo, tá batendo em Jesus aí no carnaval? Porque tu não é o primeiro a entrar lá e dar um bogue nesse cara, um murro. Claro, o cristão você não faz, mas quando eu era do diabo, irmão, eu tinha esse tipo de zelo, um zelo errado, um zelo carnal, satânico, que era dizendo, estou protegendo e estou brigando. Não, a gente protege é falando, é avisando, é alertando e fugindo disso daí também, para também evitar que nossa casa esteja no meio disso daí, envolvido com demônio. Então, meus amados irmãos, onde nós estamos falando que o Paulo diz aqui em Romanos sobre o engano, né? Que vai haver gente nas igrejas enganando. De quem é a culpa, meu irmão? É de quem não estuda a Bíblia, não está no cristianismo para ser de verdade um cristão, porque cristão quer dizer imitador de Cristo, é Romanos 16, né? Ele não ora para Deus falar com ele, para ele dizer, Senhor, quem é que está me ensinando? Que igreja que eu estou? Quem é meu líder? Esse homem está com demônio ou está contigo? Essa doutrina que ele está ensinando é o verdadeiro evangelho ou não? Aí o que é que Paulo diz em Romanos 16? Verso 17 em diante diz, e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, quer dizer, cai fora, deixa ele sozinho para lá. Se ele está com doutrina aí que é contra aquilo que tu já aprendeu na palavra, sai dele. O problema é que tem muita gente que não está na igreja para aprender nada. Esses vão ser enganados de maneira grande. Aí ele diz, o verso 18, Romanos 16, diz, porque os tais não servem a Cristo, a nosso Senhor Jesus Cristo, mas a seu ventre, quer dizer, o seu eu. Eles querem se encher de dinheiro, de sair por aí dizer, eu tenho uma igreja com 1000 membros, eu tenho uma fazenda com dinheiro da igreja, eu tenho um helicóptero, e ao mesmo tempo empurrando o diabo nos outros, porque a vida dele é dupla. Dentro da igreja ele chama o nome de Jesus, do lado de fora ele manda o Satanás usar ele nas suas carnalidades. Aí diz assim, ó, verso 18, porque os tais não servem a Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. E depois eu vou falar para você de simplicidade. Ponto. Será o próximo tema, o próximo vídeo, terceiro vídeo de hoje, simplicidade. Que o Paulo disse que esses pregadores de 2 Coríntios 11, 1 ao 4, eles vão tirar você da simplicidade. Mas aqui está dizendo que os simples, eles serão enganados. Olha como é perigoso. Eles vão enganar como? Com lisonjas. O que é lisonjas? São palavras bonitas e com elogio falso, mentiras através do elogio. Eles elogiam Deus, eles usam aquelas palavras muito bem formadas para se elogiar a Deus. Elohim, Jeová, Javé, eu te amo, Criador, e não sei o que, e promete 1000 coisas através dos seus louvores, das suas adorações, das suas pregações, e você fica impactado, porque está sendo enganado sem saber, porque tem um outro espírito entrando ali para convencer você de que você deve ficar ali, naquele lugar, ouvindo para sempre, sendo útil, dizimando, ofertando, investindo tua vida ali, e não sabe que está perdendo tudo. Como diz a Bíblia, que adianta tu ganhar o mundo inteiro e perder tua alma. Mateus 16, 26. Então uma das coisas que eles vão fazer é lisonja.
eles vão trazer palavras e lisonjas, vão enganar o coração dos simples. Os pregadores usados pelo diabo, viu, irmão? Porque está fora do evangelho, não serve Cristo, mas está usando o nome de Cristo para enganar. Isso tudo tem coisa maligna, é batalha espiritual, irmão, contra o cristianismo. Por isso o cristianismo, irmão, é chamado pelo mundo de o único exército dividido que existe no planeta, porque tem doutrina falsa para todo lado. Tem crente que briga com o outro por causa de doutrina, a minha que é a única verdadeira, e sai brigando por aí. Muitas vezes ele está totalmente desequilibrado espiritualmente, porque o diabo está atacando ele, porque ele está em outro evangelho, sem discernimento de nada, está cego espiritual, e está brigando pela placa dele, defendendo com unhas e dentes os pregadores da placa dele. E quando essas placas estão confrontando a verdadeira doutrina que Paulo deixou, que João deixou, que Cristo ensinou, o demônio usando esses homens, e eles ficam brigando, aqui é que está certo, a tua está errada. Vai orar primeiro, cuidado para você não estar ferindo um verdadeiro pregador que Deus está usando para dizer, sai daí, cai fora. Vai orar para Deus te revelar quem é esse líder endemoniado que está contigo. Ponto. Envie essa mensagem para alguém. Já traremos a terceira mensagem de hoje em vídeo e áudio sobre o tema espíritos que estão usando multidão de líderes para enganar, trazendo um falso evangelho. Cuidado com isso. Amém. Envie essa mensagem para alguém, já voltaremos. Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.